Obrigado por terem vindo. Estamos hoje aqui no arranque destes encontros. Como sabem, esta rede, esta adesão à rede das cidades educadoras, digamos que foi mais uma etapa naquilo que eram as prioridades que esta equipa definiu desde a primeira hora, que sempre dissemos que o nosso maior investimento ao longo deste mandato seria precisamente na cultura e na educação. Isto são coisas que muitas vezes não são facilmente entendidas pelas pessoas, até pela classe política, principalmente por essa, porque eu digo sempre o mesmo, normalmente para essas pessoas, o investimento é no tijolo e no alcatrão, e isto não é construção. Isto é construção, isto é investimento, isto é a verdadeira herança que a gente pode deixar. Daí, esta rede das cidades educadoras e termos o ano de 2018 dedicado precisamente à educação, não foi por acaso, nem foi para fazer uma nota de imprensa bonitinha. Foi precisamente porque esse é o nosso objetivo. E agora, antes de subir, estava ali a ver aquelas estruturas que montaram ali com alguns objetivos da rede. Eu não consegui decorar, estavam lá 8, se não me falha a memória, né? Mas, curiosamente, olhei para eles e digo assim, olha, estamos no bom caminho. Porque, efetivamente, tem sido aquilo que nós temos vindo a trabalhar. Se não me falha a memória, o primeiro do lado esquerdo tinha a ver com a igualdade. Ainda ontem tive a comunicação que ganhamos outra vez, pelo segundo ano consecutivo, o Prémio para a Igualdade e Cidadania. É assim que se chama? Desculpa, filha? Ela sabe tudo. E então, é o segundo ano. Foram 5 municípios a nível do país. Agora é a minha. Pelo menos à meia hora era, mas como a gente se chateou, se calhar já não sei. Mas... perdi-me. Ganhamos esse prémio, é o segundo ano, juntamente com 4 outros municípios do país. Portanto, estamos no bom caminho também nessa temática. Temos a cidade educadora. Falamos em termos da participação das pessoas e temos, desde que eu cá cheguei, o orçamento participativo como um dos instrumentos a alcançar isso. Ontem estive também reunido com uma equipa, um projeto que iremos desenvolver a partir do ano que vem. Agora ficam a olhar para mim, que colaboram comigo e ainda sabem. Que tem a ver precisamente com a cidadania participativa, sobretudo naquela questão que a gente, políticos, fala todos, cada vez que há um ato eleitoral, que é temos uma abstenção muito grande, temos que combater a abstenção, ou seja, identificamos o problema, queixamos-nos do problema e esperamos que venha o próximo ato eleitoral para a gente se voltar a queixar do problema, sempre a rezar para que, efetivamente, a abstenção não deixa-se, nem depois deixamos de ter assunto. E este instrumento é precisamente para começarmos a trabalhar desde a escola, que chama-se Academia MyOrg, não me lembro bem o nome agora de cor, mas ficarão a saber em breve, que é um trabalho pedagógico, explicar o que é isto, como é que se faz os procedimentos numa Câmara, como é que isto se movimenta, terem canais de ligação com essa população mais jovem e, efetivamente, começarmos a preparar a próxima geração de que esta coisa da vida política e da vida autárquica nem nenhum bicho de 7 cabeças e também não é uma camada de malfeitores que para aqui andam. Portanto, são tudo passos que muitas vezes não se consegue e certamente não irei ver o fruto desse resultado no final do meu mandato, que dura mais 3 anos, mas que certamente daqui a 10 anos, quando passar por cá, vou ter orgulho de saber que, olha, alguma coisinha fiz para que a sociedade esteja muito mais entrosada na vida do próprio Conselho. Esses são os nossos objetivos. Daí termos abraçado este desafio das cidades educadoras e levámo-lo muito a sério. E volto a dizer, não o fizemos só para ser uma nota de imprensa bonitinha, a dizer que estamos em mais uma coisa, mas sobretudo por sentirmos que é um instrumento para melhorarmos a nossa comunidade. Muito obrigado por terem vindo. Somos poucos, mas somos os melhores que há. Porque, efetivamente, são aqueles que... um desafio mais interessante era fazer isto daqui a 1h30, quando tiver a jogar o Benfica. Estava cá eu e a Madalena. Para aí, não, filha? Se calhar. Mas pronto. Mas, de facto, estão os melhores, são aqueles com que eu, à partida, posso começar a contar para nós começarmos esta caminhada que vai ser árida, mas boa. Obrigadinho. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite.
É um prazer estar aqui, num município educador, que vai organizar o Congresso Nacional do próximo ano, que até comentei com a Dores, o Sr. Presidente, quando foi aí as 7 maravilhas à mesa, até nessa ocasião aproveitou para falar do município educador, portanto os meus parabéns. Os meus parabéns para um vídeo que tem no site da Câmara sobre a cidade educadora, está bem construído e dá uma ideia do que é que se pretende. Esta questão das cidades educadoras surgiu em 1990, a associação. O discurso das cidades educadoras surgiu antes. A associação surgiu em 1990, lançada por Barcelona. Barcelona é ainda quem hoje coordena e alimenta o funcionamento da Associação Internacional de Cidades Educadoras. E neste momento são 490 cidades de 36 países, dos 5 continentes, que fazem parte da Associação Internacional. Esta associação e os governos locais, estes 490 governos locais que fazem, porque eu digo cidades, mas estamos a falar de territórios, enfim. Os contextos urbanos levantam desafios que são cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis de resolver em muitas circunstâncias, e a população mundial vive cada vez mais em cidades e, portanto, nós utilizamos a designação da cidade, mas aqui quando falamos estamos a falar em territórios e no caso português estamos a falar em municípios, não é? São 73 municípios que fazem parte da rede. Na rede portuguesa nós organizamos alguns encontros, 3, 4 vezes por ano, estes 73 municípios, enfim, não todos, mas encontram-se para debater a questão das cidades educadoras e para trocarem experiências e partilharem iniciativas. Temos congressos nacionais e internacionais, o nacional no próximo ano será cá em Lagoa, os internacionais são de 2 em 2 anos, enfim, varia, o anterior tinha sido em Rosário, por acaso o próximo vai ser em Portugal, vai ser em Cascais, agora em novembro. Temos grupos temáticos em que participam os municípios que querem discutir um determinado assunto. Neste momento, na rede, por exemplo, temos grupos temáticos sobre participação e democracia, sobre o projeto educativo municipal, temos um sobre a inclusão, temos um sobre a ciência nas escolas e temos um sobre a educação ao longo da vida. Temos 5 grupos temáticos que os diferentes municípios se juntam para discutir, partilhar, encontrar soluções. Temos o Facebook da rede, onde vamos divulgando algumas das iniciativas e dos projetos que os municípios vão desenvolvendo, e temos também aquela exposição que está lá em baixo, que mostra os 20 princípios da Carta das Cidades Educadoras de uma forma relativamente simples. E, portanto, o trabalho da rede é um trabalho de partilha, é um trabalho de procura conjunta de soluções, é um trabalho de valorização daquilo que é feito, nesta perspectiva da educação, que é uma perspectiva lata da educação. Ou seja, nós, na rede de cidades educadoras, quando falamos de educação, não falamos só de educação formal. Também falamos de educação formal, mas falamos para além da educação formal. E o exemplo que eu costumo dar, quando quero tentar ilustrar o que é isto de educação, é, pensemos que encher este balão era o processo de desenvolvimento e de aprendizagem de um sujeito ao longo da sua vida. Se nós pedirmos só à escola para encher o balão, provavelmente ou quase certeza, a escola não tem fôlego para, sozinha, encher este balão. Há um ditado que uns dizem que é moçambicano, outros dizem que é africano, outros dizem que é chinês, que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E, portanto, o que eu digo é, para encher este balão, somos todos precisos nos territórios, nas cidades. E só não pensa assim quem tiver uma representação limitada da educação, e ainda há quem tenha uma representação limitada da educação. Ainda há quem ache que as entidades que são responsáveis pela educação são só a escola e a família. Ainda há quem ache que o tempo da educação é só a infância e a juventude. E ainda há quem tenha uma concepção de que a educação é igual a instrução. Mas não, as necessidades das sociedades contemporâneas, as necessidades de um sujeito ao longo de toda a vida, precisam de muita gente a encher este balão, e esta representação que alguns ainda têm é uma representação limitada.
Bom, eu agora tenho que andar aqui para trás e para a frente porque eu tinha uma comunicação preparada, mas como sempre os políticos tramam-nos a vida, o Sr. Presidente tem que se ir embora, portanto isto tem que ser mais rápido e eu agora tenho aqui que jogar com o que tinha para trás e para a frente. Como eu tinha dito, este conceito é um conceito que surge na Associação em 1990, mas é anterior. Em 1972, num trabalho de um senhor chamado Fauré, que se chamava Aprender a Ser, era um trabalho que foi solicitado pela Unesco sobre o que seria a educação no futuro. E o Fauré e um conjunto de outros especialistas, respondendo a essa solicitação, diziam no relatório que tinha que se ter um olhar mais abrangente e que deviam ser construídos espaços públicos da cidade. Uma ideia que o António Novo, em Portugal, também pegou, que é a de criar espaços públicos de educação, de que a escola ou as escolas também fazem parte. Na Carta das Cidades Educadoras, a Carta está dividida em os tais 20 princípios e para termos uma ideia então do que é que estamos a falar quando falamos em cidade educadora. Falamos naquelas coisas que ali estão, naturalmente, e falamos em o direito a uma cidade educadora. Ou seja, as pessoas, hoje, mais do que direito à educação, têm também direito a uma cidade educadora. Uma cidade onde se educa ao longo da vida, ou seja, uma cidade onde não se fique confinado ao tempo da infância e ao tempo da juventude. O direito a uma educação na diversidade. O direito ao diálogo intergeracional e o direito à existência de educação formal, não formal e informal. Depois, um outro aspecto da Carta das Cidades Educadoras é qual é o compromisso dos governos locais que assinam a Carta. E esse compromisso passa por passar a identidade do território, por efetuar um planeamento urbano, que seja um planeamento urbano que promova a convivialidade, a relação entre os sujeitos, por ter um desenvolvimento sustentável, que não hipoteque os recursos para as gerações seguintes. Há um autor que utiliza uma expressão muito interessante. Há muita gente que normalmente não gosta dos ocupas, não é? Aqueles que ocupam as casas e são muito criticados e tal. E ele o que diz é que todos nós somos ocupas do futuro, porque estamos a gastar os recursos da próxima geração, ocupando, portanto, esses recursos. A participação cívica responsável, o Sr. Presidente já falou aqui de exemplos relativamente às questões da participação. Esse é um dos compromissos das cidades que aderem à Carta das Cidades Educadoras, é também promoverem a participação cívica. E, por fim, os governos locais devem estar ao serviço integral das pessoas. Ao serviço integral porque planeiam aquilo que são as respostas educativas de acordo com aquilo que são as necessidades de desenvolvimento dos sujeitos e as necessidades do mercado de trabalho. E aqui um projeto educativo municipal é algo muito importante. Penso que ainda no tempo da senhora vereadora será dado esse passo de construir um projeto educativo municipal. O associativismo é um outro aspecto que é importante. A coesão social, a justiça social e o combate à infoexclusão, que é um aspecto muito importante nas sociedades de hoje em dia, porque a informação está toda por aí e, portanto, quem não domina estes instrumentos mais modernos tem menos acesso à informação. Isto tudo em cidades que vivem tempos cada vez mais complicados. E vou terminar aqui com uma breve caracterização do que é que são as sociedades hoje em dia. Estamos em sociedades que têm dificuldade em lidar com o tempo. Fazemos as coisas cada vez mais rápido, cada vez mais depressa e temos cada vez menos tempo. Isto é absolutamente paradoxal. E toda a gente que trabalha em educação, seja em que contexto for, seja um professor, seja um técnico de uma biblioteca, seja um pai, sabe que o tempo é fundamental na aprendizagem. Para que haja aprendizagem tem que haver tempo. E a sociedade atual tem dificuldade em lidar com o tempo. Há uma enorme agitação, resultado das mudanças que vão ocorrendo e da existência de novos elementos culturais nas cidades, o aumento da diversidade, o aumento daquilo que para nós não é frequente, não é comum, não é conhecido. Não é conhecido. E este é um aspecto fundamental que os governos locais devem ter em conta, que é promover o conhecimento das pessoas.
Nós aceitamos melhor aquilo que conhecemos. Temos mais dificuldade em respeitar e em aceitar o que não conhecemos, aquilo que nos é estranho. Depois, um presentismo de que todos falamos e que alguns autores chamam a cultura líquida, outros chamam a sociedade líquida, que é esta falta de elementos culturais, e o Sr. Presidente falou também da importância da cultura para o atual Executivo, de elementos culturais que sustentem a vida atual. Vivemos a cultura do instante, uma cultura que é marcada pela precariedade das identidades, pela precariedade dos vínculos, com quem é que eu me relaciono, e os governos locais, que são... Há muitos autores que dizem hoje em dia que os governos locais terão tendência cada vez mais a definir aquilo que são as políticas do que os governos nacionais, com a perda de importância dos Estados-nação, com o domínio enfim, deste sistema financeiro, etc., é ao nível local que se vão definir cada vez mais as políticas. E, portanto, esta questão da identidade e do vínculo são fundamentais para que as pessoas se identifiquem com determinados territórios, tenham a tal cultura mais sólida. E aí eu a dizer que os governos locais vão ter que dar cada vez mais atenção à promoção da identidade através do virtual. O site da Câmara, os sites das câmaras vão ter que ter alguma coisa que ligue as pessoas ao território onde nasceram e, eventualmente, onde estudaram no princípio da sua vida. Porque depois vão viver noutros sítios, vão trabalhar noutros sítios, vão namorar noutros sítios, vão casar noutros sítios, vão passar por muitos outros sítios. Toda a geração que estiver agora na escola, neste momento, há de andar por esse mundo a fazer coisas. Quando lhe perguntarmos de onde é que tu és, ou de onde é que vens, provavelmente eles vão dizer onde é que nasceram. Mas esse vínculo, essa ligação, eventualmente é mais forte se também no virtual nós cultivarmos essa proximidade, essa relação, ainda que seja uma relação à distância, porque esta geração mais jovem cria relações de uma forma que é diferente das gerações mais antigas, não é? A questão física, não é? O estar próximo não é o fundamental. E, por acaso, nunca vi nenhum governo local em Portugal a apostar neste aspecto da promoção da identidade através do virtual. Pronto, ficava por aqui, depois tenho muito mais coisas para dizer sobre cidades educadoras, sobre o que eu penso sobre as cidades, etc. Mas como tive ali uma rédea curta, eu... Manda quem pode, obedece quem... Muito obrigada, Paulo. Mas para tornarmos mais dinâmico este fim de tarde, que queríamos que fosse dinâmico e esclarecedor, eu pedi a Nathalie Dias, jornalista bem conhecida na região do Algarve, porque é diretora de 2 jornais, porque tem uma longa história no jornalismo, que tomasse a mesa e conduzisse agora os trabalhos. Com a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, por favor, Dr. Águas da Cruz, que aqui representa, digamos que o poder deliberativo, e ainda com a representação também do Executivo, na pessoa da senhora vereadora da Educação, que tem este pelour a seu cargo, a doutora Ana Martins. Agora cabe à Nathalie Dias conduzir a conversa de maneira a que todos os que estão na sala possam participar, possam fazer perguntas, possam dar os vossos testemunhos. Muito obrigada a todos. Pedi à Nathalie só para fazer aqui uma maladrice ao Sr. Presidente, que é para mostrar com uma imagem o tipo de sociedade que nós, das cidades educadoras, defendemos. O Sr. Presidente gosta mais de jogar ténis ou raquetes de praia? Tem que escolher uma, senão não dá para jogar. Praia. Raquetes de praia. Sim. Nós, das cidades educadoras, também gostamos mais de jogar raquetes de praia. Porque no ténis, a minha satisfação é quando o outro perde. E nas raquetes de praia, a minha satisfação é quando o outro também está satisfeito. Muito bem, concordo consigo. Né? Aliás, eu sou budista, portanto tenho essa vantagem que é toda a gente contente. Aliás, que sempre que o Sporting perde, eu mando uma mensagem ao meu chefe de gabinete a solidarizar-me com ele, não é? Ora, muito boa tarde a todos.
e aproveito esta oportunidade para agradecer o convite que me foi endereçado pela Câmara Municipal de Lagoa. Foi-me solicitado inúmeras vezes, na pessoa de Dores Correia, que eu deixasse de lado os protocolos, que deixasse de lado a etiqueta e que fosse direto ao assunto. Portanto, vamos tentar falar aqui de uma forma muito direta. Quero que vocês me ajudem a fazer muitas perguntas, porque, apesar de eu ter feito o trabalho de casa, olhei minimamente para o processo, não estudei a fundo. Porquê? Porque penso que, se eu estiver menos informada, terei mais perguntas a fazer, que é a ideia deste debate. Portanto, espero que vocês também se preparem e, por favor, preparem as vossas perguntas. Está bem? Estamos de acordo? Obrigada, adorei o ânimo. Quero aproveitar, então, a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal para saber qual o nível de compromisso da Câmara Municipal de Lagoa e em que iniciativas se refletem esses compromissos. Obrigado. Olha, para começar temos isto. E se folhearmos estas 41 páginas, estamos a ver aqui mais ou menos o que nós temos já previsto em termos de iniciativas que são transversais a todas as áreas. Ainda agora dei exemplos, dois exemplos, posso lhe dar mais um exemplo, que somos um dos 6 ou 7 municípios, são 6 ou 7 a nível nacional, que também estamos a desenvolver um projeto que tem a ver com a pegada ecológica e com o carbono zero, portanto, são 7, acho que são 7 municípios a nível nacional. Portanto, aí também é mais uma preocupação das tais cidades educadoras, dentro daquilo do ensino formal, não formal, informal e mais adjetivos que queiram meter cá para dentro. Portanto, o nosso compromisso é muito sério. Eu disse isso naquela breve apresentação, que não queria que o município de Lagoa entrasse nesta rede só para fazer uma nota de imprensa. Não quero. É a última coisa que eu quero. Quero que, efetivamente, a gente consiga construir a tal sociedade que eu falei ali de início. Portanto, o nível de compromisso, ainda agora estava ali o doutor a falar, que até na altura das 7 maravilhas eu falei, portanto, é efetivamente a bandeira, ou uma das bandeiras desta equipa. Que recursos técnicos conta a Câmara Municipal de Lagoa, recursos humanos, a nível de orçamento, o que é que está a ser aplicado? Repare, quando nós estamos a falar numa cidade educadora, em que queremos que toda a gente perceba que não é uma questão da educação, não é do pluro da educação. E tudo aquilo que a gente faz aqui, estamos a construir efetivamente uma cidade educadora. Posso lhe dizer que os recursos humanos alencados a este projeto são cerca de 450 funcionários, o orçamento são à volta de 35 milhões de euros. Portanto, ou seja, tudo aquilo que eu estou a gastar ao longo deste ano, todos os recursos que eu tenho na Câmara, todos eles têm que trabalhar, todos eles têm que dar de si. Todos eles têm que perceber que, efetivamente, este é um objetivo que ultrapassa e sai para fora do âmbito das escolas. Portanto, todos os meus recursos estão aqui. E a nível de receptividade, o envolvimento dos agentes locais, o envolvimento da população em geral, qual tem sido o vosso feedback? A população tem aderido. Nós temos feito várias iniciativas e tem havido muita adesão. Temos trabalhado muito nas escolas. Como a gente diz sempre, é ali que a gente tem que começar a trabalhar, não é? É ali que nós temos começado a formar. Eu dou sempre exemplo, ainda agora fez aqui menção ao vídeo, que se falou e havia aquele vídeo e eu vi as crianças a falarem e a trazerem para aqui do que era uma cidade educadora, coisas que eu nunca me passaria para a cabeça que uma criança dissesse. Pensei que ela ia ficar ali na matemática e na álgebra e naquelas coisas todas. Não, elas falaram na cidadania, falaram na educação de cumprimentar as pessoas, falaram em coisas que eu pensei que lhes passava ao lado quando se falava numa cidade educadora. Portanto, o nosso trabalho tem que começar por aí. E estamos a falar na área do ambiente, na área do desporto, na área da cultura, na área da educação, da cidadania e por aí fora. Portanto, tem sido a grande aposta e tem havido, obviamente, um envolvimento quer dos encarregados de educação, quer dos professores e toda a gente. A rede já está a funcionar plenamente? Ou tem que crescer muito mais? Tem que ser melhorada? Sempre. Qual é o ponto de situação? Sempre. Tem que crescer. Temos que interiorizar. Primeiro que tudo. Tem que haver um contágio. Olha, primeiro temos que ver uma coisa. Por exemplo, aqui vamos fazer uma crítica. Se vou fazer uma crítica, faço a mim, não é? Começo por nós. Repara, aqui quantos agentes políticos da Terra estão?
À partida deveriam estar muito mais. São à volta de uma centena. Estão aqui 6 ou 7. Portanto, aqui faz eu, precisamente, no meu setor político, este trabalho de casa que não está feito. Há aqui órgãos que não estão representados. Há órgãos que têm uma pessoa ou duas. Portanto, o trabalho de casa, de mentalização da importância que nós estamos a dar a isto, tem que começar por nós políticos. Quando nós interiorizarmos isso, depois aí podemos trazer outros para o debate. Quando eu falava de contágio, e aproveitando a história do balão aqui do Paulo Louro, eu também tenho uma historiazinha pequenina, muito rápida, que é a história do pacotinho de açúcar. É uma história muito doce, como é óbvio. A história do pacote de açúcar nasce de uma vez que eu estava a tomar um café com muito açúcar, como é óbvio. Rasguei o pacote, pus o açúcar lá dentro e uma senhora, minha conhecida, trabalhamos em áreas similares, diz-me assim, ai, acaba de me partir o coração. Digo, porquê? É muito açúcar, né? Assim, não, é que eu sou piriglicófila. E eu olhei assim, digo, se será alguma doença? Piriglicófila, fiquei assim. Ah, é piriglicófila. Ah, muito bem, isso é o quê? Pronto, perguntei. Portanto, piriglicófila é o nome que se dá às pessoas que colecionam pacotinhos de açúcar. Digo, interessante. E ela viu, obviamente, a minha cara. Ok, interessante. Aí ela começou a explicar-me. Obviamente que a conversa durou bastante e começou-me a explicar que existem várias coleções, que existem vários temas, várias temáticas, inclusive as empacotadoras, umas que já fecharam, outras que agora estão com não sei o quê. A Fatacil também tem o seu pacotinho de açúcar. E para os colecionadores há uma forma de abrir o pacote com X-ato para não danificar o pacote, depois secá-lo com secador, guardá-lo numa mica, tudo isso. E depois, no final desta conversa, diz-me ela assim, porquê é que não induz as suas filhas a fazerem coleção de pacotes de açúcar? E eu fiquei assim, uau, já fui apanhada. A minha miúda, que tem 9 anos, estava ao pé de mim e diz, ai, mamãe, eu quero. Digo, sim, claro, vamos fazer. Vamos fazer a coleção dos pacotes de açúcar. Então, a senhora disponibilizou, no dia seguinte, pacotes que tinha repetidos, como nos cromos, tinha pacotes repetidos e disponibilizou 20 ou 30 pacotes à minha filha para ela começar a fazer a coleção. Nisto passaram 2, 3 semanas, a cada sítio onde nós íamos, as miúdas começaram a angariar, a agarrar pacotes de açúcar e começaram a falar com as amiguinhas, através do WhatsApp, porque ainda não tinha começado a escola, não sei o quê, pacotes de açúcar, coleção e tal, e fizeram aquilo. Quando começou o ano letivo, portanto, há praticamente 3 semanas, eu fui à reunião de pais, estive lá a ver, quando no final se levanta a minha filha, que foi eleita delegada de turma, e apresenta as meninas da escola, que portanto são 26 alunos, e acho que eram 16 ou 17, que já faziam coleção de pacotes de açúcar. Nisto incluíam-se 2 professoras do 4º ano, mais um diretor de turma e pronto, eu fiquei assim, acho que não estava à espera disto. Atualmente, portanto, interessei-me mais pelo caso e sei que naquela escola já há cerca de 50 entre alunos, professores e auxiliares a fazer coleção de pacotinhos de açúcar. Portanto, são mais de 50 piriglicófilos. Com isto quer dizer que houve um tal contágio positivo, começou-se a falar, o boca a boca começou-se realmente a informar o que era a coleção de pacotes de açúcar e quem diz que daqui a 1 ano ou 2 não haja realmente, não sei, uma sede periglófica no Algarve ou em algum concelho do Algarve que represente esses colecionadores, inclusive que no norte do país há eventos e reuniões e fazem esse tipo de convenções, por dizer assim. Penso que talvez a cidade educadora necessite um pouco de um contágio, talvez parecido aos pacotes de açúcar, porque a minha dúvida nasce onde a primeira reunião ou a primeira cidade educadora surgiu em 1990. Portanto, fazendo aqui bem as contas, já lá vão 28 anos. E porquê é que só agora se fala em Portugal,
pronto, só agora, pelo menos nós temos conhecimento, só agora se fala em cidades educadoras. E só agora é que se fala em avançar neste projeto. Diga-nos alguma coisa. Bom, Lisboa participa desde 1990 e este discurso é um discurso que, no caso português, até tem tido alguma receptividade. Mas sabe, é que se a mudança social fosse fácil, não eram precisas organizações. Bom, repare, a evolução das sociedades e as mudanças de paradigmas societais demoram muito tempo, não é? E repare, bom, é que eu, para responder à sua pergunta, já tenho que pôr aqui as minhas opiniões, que não têm muito a ver com as cidades educadoras, tem a ver com a forma como eu olho para a sociedade, não é? E, portanto, isto não vincula em nada as cidades educadoras, nem nada, é só a minha opinião. Repare, o movimento das cidades educadoras é um movimento de combate, se quiser. De combate a uma sociedade que está a evoluir no sentido e na perspectiva daquilo que eu lhe estava aqui a tentar caracterizar das sociedades contemporâneas, não é? Ou seja, as questões da participação, as questões da igualdade, as questões da importância da cultura, as questões do associativismo, as questões do planeamento urbano que permita que as pessoas estejam umas com as outras, é um discurso relativamente recente e, portanto, precisa de tempo para contrariar, por exemplo, um planeador urbanístico que quer fazer muitas casas, não quer fazer praças para as pessoas conviverem umas com as outras. Não é? Ou de um Presidente de Câmara que quer mostrar muita obra, como o Sr. Presidente há bocadinho dizia, muita rotunda e muita coisa dessas, e não sítios onde as crianças brinquem, onde as crianças se encontrem, caminhos seguros para a escola, sítios onde as pessoas possam andar a pé, etc. Não é? Tudo isto demora o seu tempo e, portanto, demora o seu tempo contrariando aquilo que foi durante algum tempo uma evolução da sociedade. E, portanto, estas coisas demoram tempo. Não é tão rápido como os pacotes de açúcar. Mas aproveito para contar uma história. Havia um incêndio na floresta, um grande incêndio na floresta, e vocês estão a ver o colibri, que é aquele passarinho que tem aquele biquinho pequenino, não é? E o colibri ia ao lago, apanhava um bocadinho de água e deitava na floresta, e depois tornava a voar, e andava para trás, para a frente, e às tantas o elefante dizia assim: ó colibri, epá, mas tu andas aqui a fazer o quê? Tu andas aí para trás, para a frente, andas a fazer o quê? E o colibri perguntou: mas porquê? Epá, tu só levas aí um bocadinho de água, isso não adianta nada. E o colibri: pois é, eu estou a fazer o meu papel. Portanto, se todos fizerem o seu papel, mais rapidamente teremos mais pacotes de açúcar, mais, esse nome que disse, e teremos mais cidades educadoras. Agora, é claro que isto são coisas que demoram tempo. Mas será que vai demorar mais 10, 20 anos a que realmente se tenha uma cidade educadora ou que se tenha o conceito da cidade educadora em ação? Não, nós temos muitos exemplos de cidade educadora. Eu, quer dizer, não vim aqui falar de Lisboa, mas Lisboa, por exemplo, tem imensas intervenções e projetos que cabem no contexto da cidade educadora. Barcelona tem imensíssimos exemplos de cidade educadora. O Sr. Presidente há bocadinho mostrou uma brochura que reúne a programação dos próximos 3 meses, ou do último trimestre, coisa assim, com um conjunto muito diversificado, não sei quantas ações é que disse, 70 e qualquer coisa? Quase 100? Quase 100 ações que cabem no conceito de cidade educadora. Portanto... 40 e tal era o número de páginas. Mas temos muitas ações e muitos municípios que procuram desenvolver as suas políticas no quadro das cidades educadoras. Eu, portanto, acho que estas coisas demoram tempo, a apropriação do conceito, as questões da participação não são fáceis e do envolvimento das pessoas. Vamos lá ver uma coisa, eu tenho também uma opinião que, e perdoem-me os políticos que aqui estiverem na Assembleia, o Sr. Presidente, os vereadores, etc., é que no caso português nós temos uma situação particular que é a seguinte, na minha opinião, isto não tem nada a ver com cidades educadoras, é que durante um tempo as pessoas foram procurando em conjunto, em comunidade, resolver os seus problemas. E estou a falar no pós-25 de Abril, naturalmente. Há um momento em que os políticos se apropriam disso. Ou seja, as pessoas resolviam o problema lá da rua, as pessoas limpavam, não sei o quê, as pessoas
em comunidade, tinham as suas associações de moradores, juntavam-se os vizinhos, etc. E há um momento em que os políticos começam a perceber que, se começarem a fazer aquelas coisas, têm mais votos. E agora estamos num processo ao contrário, não é? Os políticos começaram a tratar de tudo e o cidadão começou a achar que a responsabilidade de tudo agora era dos governos locais, era das juntas de freguesia, era das câmaras, era isso aqui. E agora estamos num processo ao contrário, que é, agora o que queremos é envolver as pessoas. Mas envolver as pessoas implica compromisso e implica uma coisa que estávamos há bocadinho a falar ao almoço ali com a Dores, que é escuta. Escutar o outro. Os políticos, às vezes, vocês desculpem lá, mas eu também gosto de provocar. Os políticos, às vezes, dizem que gostam de participação. Dizem que gostam de ouvir os seus fregueses ou os seus munícipes. Mas depois, quando eles começam a dizer certas coisas, pensam, isso agora não interessa bem para aqui. Isso depois a gente logo vê. E, portanto, este presentismo de que eu falava, das sociedades atuais, é um presentismo que não nos dá tempo para escutar o outro, para conhecer o outro, para perceber quais são as expectativas, as aspirações do outro. E, portanto, este é um processo que demora tempo e que, no caso dos governos locais, demora tempo a implementar. Eu vou-lhe dar um exemplo. Setúbal ganhou este ano o prémio das cidades educadoras. Portanto, destas cidades todas, muitas concorreram ao prémio, Setúbal ganhou num processo de intervenção num bairro que provavelmente já terão ouvido falar, que é o bairro da Bela Vista. Assim, aquilo é um conjunto de bairros. Aqueles bairros eram muito desconhecidos aqui há 8, 10 anos atrás, pelo conjunto de rixas, assaltos, tráfico de droga, prostituição, enfim. Tinham o quadro todo naquele bairro. E são os moradores que desenvolvem hoje em dia as ações, dinamizados pela Câmara, naturalmente, as ações de melhoria do bairro. E Setúbal ganhou o prémio das cidades educadoras exatamente por um projeto que tem pelo menos 5 anos já para trás. Não é? Agora, começar por constituir uma assembleia de condomínio, não é? E conseguir que as pessoas do mesmo prédio se juntem, que tenham atenção àquilo que é preciso para que todos vivamos melhor. O tal jogar raquetes. Depois, o meu prédio com o prédio do lado. E o prédio do lado com o do lado. E às tantas ser o bloco todo. E o bloco todo pensar que nós agora precisamos é de pintar isto e a Câmara dizer assim, bom, nós as tintas podemos dar, mas o trabalho tem que ser vosso. E as pessoas mobilizarem-se e organizarem-se para isso. E as pessoas tratarem de espaço público. E as pessoas limparem, etc. Isto são coisas que demoram tempo. Demora muito mais tempo do que aquele que eu gasto a explicar. Doutor Águas da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal, como está? Sendo a cidade educadora a que elege a educação formal e não formal, como prioridade política da governação local, como é que os órgãos políticos locais e os cidadãos assumem e defendem, conhecem ou desconhecem esta escolha, nomeadamente em Lagoa? Ora, boas tardes. É um prazer partilhar convosco esta experiência da cidade educadora. Aliás, eu há pouco estava a comentar exatamente com o Sr. Presidente da Câmara que nós já éramos uma cidade educadora antes de ser. Ou seja, havia um conjunto de práticas que nós vínhamos desenvolvendo que, no fundo, integrava o conceito, integrava os grandes princípios e valores da Carta das Cidades Educadoras. Portanto, a Carta, por exemplo, foi proposta pela Câmara numa sessão da Assembleia Municipal, a 27 de dezembro de 2017, e foi aprovada por unanimidade. Os deputados municipais, em geral, reviram-se na Carta, e eu julgo que a Carta é um compromisso. E é esse um compromisso que, de facto, e os deputados municipais, em representação dos cidadãos, falamos da democracia representativa, embora a cidade educadora vá para além disso. Aliás, um dos princípios, e que me diz diretamente respeito, é o princípio da democracia plena, que o artigo 20 da Carta consagra, a possibilidade de se participar de uma forma direta e responsável, e é natural que estas políticas, essa intervenção dos cidadãos na vida da cidade, naturalmente passa por um pressuposto, o pressuposto da educação.
efetivamente nós conseguimos ter cidadãos melhor formados, mais participativos, mais conscientes e mais responsáveis, se efetivamente eles tiverem uma boa informação e uma boa formação de base. Portanto, digamos que a política de educação é necessariamente uma política transversal a todas as políticas públicas municipais e, portanto, está no centro da questão. A questão da cidade educadora tem aqui o privilégio de colocar, digamos, o cidadão e os direitos do homem num primeiro plano da vida pública municipal. E isso era, de facto, o que nós já vínhamos defendendo a nível dos órgãos do município. É certo que é uma participação relativa, digamos, dos políticos do nosso Conselho, mas é que a diferença que aqui está é que nós vivemos a cidade educadora sem ter a percepção do conceito da cidade educadora. Portanto, bem haja esta ideia de nós aderirmos, e foi, de facto, entendimento unânime dos órgãos do município, a adesão à Carta e a implementação da Carta. É evidente que ela, sendo transversal também, digamos, a todas as atividades que ocorrem no município, também é naturalmente transversal aos órgãos do município, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Portanto, e nós partilhamos isso. E tanto assim é que, por exemplo, situações simples, nós já muito implementámos a nível da Assembleia Municipal, a Assembleia Movimento, que se traduz na possibilidade da Assembleia Municipal, antecedente de uma Assembleia Municipal descentralizada nas freguesias, que temos vindo a implementar, também fazer visitas às populações, interagir o Executivo com, digamos, o órgão deliberativo, faz encontros com as populações no local dos problemas e procuram relevar in loco os próprios problemas. Isso, de facto, é um apelo digamos, à democracia participativa e uma forma de estar próximo dos cidadãos. No fundo, isto aqui também se traduz no princípio da proximidade. Eu julgo que o poder político autárquico tem o princípio da subsidiariedade, também de estar próximo e ter uma capacidade de resposta a estas questões. Portanto, entre outras, muitas outras questões que nós temos vindo a implementar, a participação dos cidadãos, nós fazemos questão, e consta da Ordem de Trabalhos das Assembleias Municipais Ordinárias, que os cidadãos têm o primeiro lugar nas intervenções dos cidadãos. Portanto, e é a base, a partir das intervenções dos cidadãos, nós damos a palavra à Câmara Municipal, aos deputados municipais, inclusivamente que poderão abordar as questões que os cidadãos trouxeram. Portanto, o cidadão é o centro das preocupações, quer das políticas públicas municipais, a nível, digamos, dos órgãos do município. Mas e os deputados? Têm essa consciência? As juntas de freguesia têm essa consciência? Os deputados, eu julgo que todos nós temos essa consciência. A questão é como dizia o professor Paulo Louro, a questão é entranhar-se o conceito. Portanto, nós temos a prática, mas por vezes não conhecemos o conceito. Parece um bocado paradoxal. Mas, de facto, a sensibilidade que eu tenho para esta questão é que nós implementamos algumas das boas práticas, desconhecendo, porventura, que estamos a implementar os princípios e os valores consignados na Carta das Cidades Educadoras. Vereadora... Aliás, desculpe lá, nem seria possível, se assim não fosse, como está a dizer, que um vídeo que deve ter sido produzido recentemente, o que está no site da Câmara, pudesse ter sido produzido de final de dezembro até à altura em que foi produzida, porque aquelas práticas já existiam, portanto... Aliás, isto só para reforçar aquilo que está a dizer. Exatamente. Vamos lá ver o princípio 20 da Carta, da cidadania participativa. Aliás, não só ao longo das campanhas sucessivas, campanhas eleitorais, eu, nomeadamente, tenho vindo sempre a defender a questão da cidadania ativa, a cidadania participativa, e, aliás, só conseguimos, e no conceito da democracia local, porque a democracia, para se aprofundar, também tem de ser implementada. No fundo, o conceito da cidade educadora, o que é que nós gostaríamos, e agora passando um pouco para a rede, era, na realidade, ter uma rede que, digamos, os municípios com as entidades particulares, solidariedade social, as associações, os cidadãos, formassem uma rede local, que essa rede fosse alargada, de modo a nós construirmos uma cidade educativa global. Esse é o grande objetivo, e que exercitássemos uma cidadania global. Eu julgo que essa é a ambição da Carta, que naturalmente terá de vir a ser reformulada, ajustando aos novos conceitos, é de 90, na altura Barcelona foi uma cidade inovadora do ponto de vista
da cidade educadora, como todos nós sabemos, as experiências que marcaram a Europa e a arquitetura contemporânea, e na realidade é muito importante, mas eu julgo que a Carta, para além das ambições, dos valores e dos princípios, há também uma necessidade que eu julgo que tem de ser revista, como sucessivamente tem vindo a fazer, no sentido de já começarmos a pensar na sociedade digital. Sim, senhor. E antes de passarmos a palavra para a vereadora Ana Martins, com o Pluro da Educação da Cidade Educadora, temos ali um senhor no público que gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Boa tarde. Qual é o seu nome e a sua profissão, se faz favor? Representante da União das Freguesias de Lagoa Carvoeiro. Eu estou a intervir porque falou em freguesias. Ok. Se há essa sensibilidade. Eu, como estou aqui e estou a gostar de ouvir a vossa intervenção, obviamente que é muito importante o nosso Conselho, a nossa cidade, a inserir nas cidades participativas, para dizer que nós temos essa sensibilidade. A nossa interação com escolas, com associações, com a população em geral, é a nossa função, porque o processo não se esgota nas eleições, no ganhar ou no perder. O processo para nós é um processo contínuo, tal como o Sr. Presidente dizia. O nosso processo é o processo de aprendizagem e de ensino durante os 4 anos em que nós estamos a trabalhar, ouvindo a população, ouvindo as entidades mais próximas daquilo que é o ensino, do estudo e da participação. Portanto, é esse o nosso conceito. Quando fala em participação, o que é que fazem exatamente? Muita coisa. Por exemplo, andar no terreno, falar com as pessoas. Ainda hoje, curiosamente, estávamos a falar de manhã e eu fui a um bairro, por exemplo. E hoje até queria falar com o nosso Presidente, vou ter uma reunião mais lá com o Presidente. E há coisas curiosas que nos passam muitas vezes ao lado. É um bairro com população idosa, em tempos havia lá uns bancos de jardim que foram vandalizados e, esporadicamente, as pessoas que à tarde gostavam de ficar ali um pouco a falar uns com os outros, que é importante também o diálogo das sociedades, o convivência entre todos. E nós, até há pouco tempo, inconscientemente, tiramos lá 2 ou 3 bancos porque estavam partidos, e se calhar não demos importância devida àquilo que a pessoa hoje de manhã disse-me. E passei para o bairro, a pessoa chamou-me a atenção e disse que estava muito aborrecida. E porquê? Nós temos falado com vocês, temos o cuidado de melhorar o espaço. Sim, mas vocês estão a ver. Há tempos havia uns bancos de jardim em que nós, os mais idosos, no final de tarde, ou fim de semana, gostávamos de ficar sentados aqui e vocês, há pouco tempo, e é verdade, tiraram os últimos bancos que vinham aí porque haviam pessoas que vandalizavam. E nós não temos culpa de vandalismo prejudicar as pessoas que há no final do dia ou ao fim de semana querem conviver uns com os outros. Isso tem razão, é verdade. Mas o facto é que, ao fazer todo esse trabalho, não há a percepção de que se está a aplicar a cidade educadora. Portanto, a pessoa que falou dos bancos e toda a população em geral, portanto, não há essa percepção. Claro, nesse aspecto não há, e cabe-nos a nós Também não se vai chegar e dizer, olha, isto é cidade educadora, eu sei, não, mas... Claro que isso é um aspecto indireto da questão, porque a educação é um sentido lato da própria palavra, não é sentido só da educação em si no local próprio. Para mim, a educação também, para nós todos, a educação é um sentido lato de aos poucos podermos sensibilizar e explicar às pessoas qual é o nosso papel nessa matéria. Eu peço desculpa que eu não ouvi qual é a junta de freguesia. A União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro. Ok, obrigada. Obrigado. Permito-me só aqui uma chega em relação às intervenções, também pegando aqui nesta ideia. Por exemplo, nós, ao nível da Assembleia Municipal, eu defendo o meu órgão, que pertenço, por exemplo, nós temos iniciativas no quadro, por exemplo, das comemorações do 25 de Abril. Temos uma Assembleia Municipal jovem que nós lançámos quando a senhora vereadora também estava comigo na mesa da Assembleia Municipal de Lagoa, onde, de facto, nós estimulamos os jovens a participar, portanto, digamos, é a articulação com as escolas e agrupamentos de escolas do Conselho. Criamos a possibilidade dos jovens virem apresentar projetos de interesse concelhio local, por exemplo, coisas que eles entendam que podem ser melhoradas, propostas. Essas propostas são trazidas a debate. Há aqui 3 escolas, 2 agrupamentos de escola e a Escola Nobel Internacional, e que vêm efetivamente, fazem o debate, cada uma traz as suas propostas, votam as propostas, a proposta aprovada depois vai ser implementada, o aluno dessa escola acompanha o processo com, digamos, o executivo e o processo é implementado. Ou seja, uma forma de valorizar à atividade dos cidadãos, à sociedade das escolas, porque a articulação com as escolas e com as associações, nomeadamente comemorações onde as associações também participam. Portanto, digamos que no Conselho em geral há uma enorme articulação dos órgãos do município com as associações, com as escolas, e é uma relação privilegiada, uma tradição nossa, essa relação e eleição da educação
como um eixo fundamental da gestão pública. Presidente. Ia dar permitam, eu peço desculpa, eu e o Sr. Presidente da Junta, como ele acabou de dizer, temos que sair agora. Mas antes de sair, deixem-me só dizer uma coisa, que até é uma... Fala-se de duas coisas que têm a ver com a Carta. A integração e, por outro lado, também tudo serve, efetivamente tudo, não, mas para a educação. E aqui entra a Câmara e entra a Junta. No mandato anterior, houve uma altura que a GNR apanhou um miúdo que estava a grafitar o skatepark. O miúdo até tinha jeito para a coisa. E estava a fazer um grafite. Pronto, crime público, porque está a fazer está a danificar um bem público, portanto, crime público. Lá vai o Presidente da Câmara, ao Ministério Público, dizer coitado do miúdo. Mas pronto, lá chamei o miúdo, lá disse, pá, vamos lá. Um miúdo muito educado, muito engraçado. E aproveitamos o miúdo, portanto, resolveu-se bem a situação. Mas eu só queria dizer o seguinte, o miúdo hoje trabalha connosco, com a Câmara e com a Junta. Foi ele que começou a pintar, a grafitar, a criar obras nas caixas da EDP, passa a publicidade e contrariado, mas passo. Temos uma série de murais feitos no Conselho, giríssimos, autênticas obras de arte. Portanto, houve uma integração do miúdo que estava marginalizado, entre aspas, permitam-me, este marginalizado, porque grafita, portanto, é um malfeitor, é um bandido, é tudo e mais alguma coisa. E da nossa parte houve, de facto, este trabalho pedagógico de integração e um exemplo para os demais. Portanto, aqui integramos, educamos e mostramos que é um pequeno exemplo, só agora porque o Presidente da Junta a falar, e ele tem trabalhado mais com ele, mas, de facto, são pequenos exemplos de que, de facto, trabalhamos muito neste sentido. E aproveito para me despedir com minhas sinceras desculpas não poder estar até mais tarde, mas gosto de cumprir os horários. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. E Nathalie? Falando agora com a vereadora Ana Martins, que está ligada portanto, à educação e à cidade educadora. Quais os meios, quais os canais utilizados nas escolas? Qual o elo de ligação entre alunos, professores, escola, pais? O que é que se está a fazer para implementar a cidade educadora? Em primeiro lugar, gostava de dizer só que, e tal como já aqui falamos, cidade educadora não se esgota nas escolas e para que fique lá, e também não se esgota neste ano, uma vez que este ano estamos a comemorar. Mas, exatamente, mas só para ficar bem claro, porque às vezes temos a ideia de que é só escolas. Que é só escola, por um lado, e que o tema que escolhemos este ano para 2018 ser a educação, que é um tema que termina em dezembro de 2018 e que não é verdade, porque seremos Lagoa Cidade Educadora nos próximos anos também. O trabalho, nós sempre tivemos, o município de Lagoa sempre se primou por um trabalho muito próximo com as escolas, e não é deste mandato e nem é do tempo em que eu sou vereador, uma vez que eu estou cá ainda há relativamente pouco tempo, cerca de 5 meses. Por isso é um trabalho que já vem, tal como o Paulo também falou e espelhou-se naquele vídeo, é um trabalho que vem sendo feito há muitos anos desta parte. E é um trabalho de proximidade com as associações de pais, e hoje temos cá as 2 associações de pais dos 2 agrupamentos públicos, e é um trabalho que tem sido de proximidade e de responder também às necessidades e àquilo que as pessoas ansejam ver refletido nas suas escolas. E é nesta dicotomia, escolas, neste caso, escolas entendidas com os seus vários componentes e com toda a comunidade educativa, que o município tem levado a cabo o seu trabalho. Sempre numa perspectiva, e também aqui deixar bem claro, também sempre numa perspectiva do trabalho com as escolas no âmbito da prevenção, quer do insucesso escolar, quer do abandono, ou seja, de prevenir a ocorrência de eventuais problemas, e acho que isso também, a questão da prevenção e do trabalho a priori, é muito importante. Existe a consciência nas escolas de que se está a trabalhar uma cidade educadora? Eu peço desculpa por insistir neste tema, porque é muito fácil chegar a uma escola e, se perguntarmos sobre uma cidade educadora,
talvez a consciência dos alunos ou dos professores seja um pouco mais vaga. Portanto, eu insisto nessa pergunta por isso. Eu penso que podemos ainda não ter assimilado na plenitude, ou também se calhar, não sei se algum dia chegaremos à plenitude, à plenitude da assunção do significado e dos compromissos também que assumimos enquanto Lagoa, enquanto cidade educadora. Eu quero crer que, nomeadamente no corpo docente, isso é algo que está muito assimilado, ou pelo menos que toda a gente conhece e sabe que somos Lagoa cidade educadora. Se calhar e certamente que se descermos ou se pensarmos nos alunos, nos pais, ainda trabalhando a questão da cidade educadora, não possa estar assimilada a este conceito. Contudo, como sempre foi aqui já referido, já há muitos anos que trabalhamos na cidade educadora sem termos esta consciência de que éramos cidade educadora. E isto é um caminho que se vai caminhando e por isso também hoje estamos aqui se calhar num primeiro encontro em que não temos tanta participação, mas é um caminho que se faz construindo e faz caminhando. Pouco a pouco, tal como os pacotes de açúcar, nós também esperamos poder... Podemos chegar a ser podemos chegar à piriglofilia. Temos aqui a presença também de Mário Guerreiro, presidente da Associação de Pais do agrupamento Espamol, correto? E de Anabela Ribeiro, presidente da Assembleia de Pais do agrupamento Rio Arade. Gostaria que intervissem e que dissessem o que é que está a ser feito a nível da Associação de Pais, portanto, qual é a consciencialização para os pais, para os alunos a nível geral. Portanto, qual tem sido a vossa interligação? É assim, a Associação de Pais, falo pela minha, penso que aqui a do Mário é a mesma coisa, tentam ao máximo que haja a divulgação desta temática e que os pais se sintam integrados em todo este processo da criação, né, do desenvolvimento da cidade de Lagoa como uma cidade educadora. Obviamente que é importante, porque cada vez mais nas escolas já existe uma série de nacionalidades, experiências diferentes, a participação de diferentes, conhecimentos diferentes e a partilha é importante, né? Porque nós temos que defender a igualdade, mas também tratar o que é igual e diferente o que é diferente. Todos nós temos que aprender com o conhecimento dos outros e as experiências dos outros. Temos uma grande dificuldade, que é a adesão da parte dos encarregados de educação a este projeto. Porque eu acho que os pais preocupam-se mais com aquela educação formal da escola, da nota, que atribui um grau académico, que dá progressão a nível do percurso académico do aluno, e não estão muito virados para todo o resto que contribui ou que faz parte, né, que complementa aquilo que é a educação formal. Pela sensibilização, tentar, quer o Facebook, quer estas tecnologias, né, mais... não chega à divulgação boca a boca, tem que ser uma rede social, né, para tentar que as pessoas adiram mais facilmente, mas é complicado. É complicado porque nós sentimos na nossa Associação de Pais a mobilização dos pais neste projeto, neste e noutros, não só na questão de cidade educadora. Acho que, se calhar, também por limitação nossa, não temos a capacidade de fazer esta agregação dos pais, mas neste momento acho que há uma falha importante. Acho que nós, como encarregados de educação, não é, teríamos um papel mais... E o que é que acha que se poderia fazer? O que é que se pode mudar? Pois, eu já não sei, porque nós já tentamos tantas coisas, porque chega a um ponto em que nós já não temos imaginação para mais, porque estas questões da cidade educadora já são... Eu sou presidente da Associação de Pais há 2, 3 anos, e antes de se falar na Lagoa Cidade Educadora já se trabalhava temáticas, inclusive o bullying nas escolas, que é todo importante, e nos dias de hoje é um tema que está dentro da comunicação social. Quase todos os dias falamos em bullying. Nem nestas questões existe adesão. Os pais não se consegue, por muitas ações que nós queiramos fazer, é difícil. Chega lá. Pelo menos eu não consegui atingir ou saber o que é que podemos fazer a mais para que haja uma adesão. Mas se alguém lhe propusesse agora alguma ideia para conseguir essa adesão, o que é que acha que faz falta? O que é que acha que se poderia fazer? Já ouvi falar de todos os intervenientes, já estava a pensar lançar uma ideia aos pais.
Força. Mas depois fico um bocado... Pronto, mas é uma coisa que eu vou propor, uma iniciativa, para que nós, participação pai-filho, aquela parte intergeracional, família. Que não seja só os trabalhos Que não de casa. seja só os trabalhos de casa, mas é complicado porque acaba por ser um bocadinho... Difícil. aspas, não é? Querer fazer e não querer fazer as omeletes E não ter e não os ter os ovos. ovos. Pronto, acho que esta é a minha experiência. Acho que as pessoas deviam ser das pessoas, pais, encarregados de educação, nesta perspectiva daquela que eu represento, que é uma associação de pais. Não quer dizer que as outras Claro. também não sejam importantes, mas que havia de haver uma adesão mais substancialmente maior. Não sei se o meu colega aqui Tem a mesma opinião. tem a mesma opinião, Sim, não sim. sei se ele Vamos quer... ouvir, vamos ouvir o... Eu queria fazer um comentário. Aquilo que tem estado a dizer tem a ver com os ténis e com as raquetes. Ténis. Exatamente. E, É o portanto, ténis, e a cidade educadora é uma cidade que, ao contrário do que imagina... Desculpa, que eu esqueci-me do seu nome. Ao contrário do que imagina a Nathalie, nós pormos as pessoas que durante muitos anos lhes foi incutido o espírito que deviam jogar ténis, passarem a jogar raquetes de praia, não é de um dia para o outro, não é? Portanto, isto são coisas que demoram tempo. Mas é isso, tem que ser a insistência. Eu, há 30 anos, trabalho em municípios e sempre em relação com aspectos educativos e com escolas, etc. Há uma coisa que eu sei, na mobilização dos pais, há duas coisas sempre muito importantes. Comida. Os dois, por exemplo, microfone, não. Mas para levar os pais à escola e para os pôr assim. Comida e outra coisa que é envolver os filhos nas situações. Ou seja, eu vou-lhe dar um exemplo. Numa Câmara onde eu trabalhei, nós tínhamos um programa de educação para a saúde que tinha muito a ver com as questões da alimentação, etc., que aquilo não estava a funcionar de maneira nenhuma. E então pusemos os alunos do primeiro ciclo a fazerem palestras para os pais sobre alimentação saudável. Eram eles que faziam, não era nenhum nutricionista, não era o professor de não sei quê, eram os miúdos que faziam. E, portanto, atingimos dois públicos ao fim e ao cabo. Os miúdos, porque eles para passar informação para os pais tinham que ficar com ela, tinham que a dominar, e depois os pais, porque os pais vão sempre ver os meninos. Não é? Vão sempre ver Mas os vão meninos. ver os meninos mais, se calhar, nessa faixa etária de primeiro ciclo. Porque acho que à medida que há progressão escolar, acho que... Mas à medida que há progressão escolar, há maior distanciamento dos pais da escola. Ora, sempre. Mas sempre. também porque os filhos não querem. Pois, também Eu, quando uma criança com 12 anos, já não quero lá os pais lá a se ir andar e a ver o que é que eles andam a fazer. Portanto, tem que se encontrar estratégias Pois, para ultrapassar isso. O problema será esse, a dificuldade, é assim, nós também não temos muita experiência, porque uma associação de pais tem 2 anos. Sim, Nós mas... estamos, pronto, se calhar são estratégias que nós, se calhar, Mas, não repare, investimos. mas isso constrói-se, não é? Isso é uma, Sim, coisa, tem, é uma sim. coisa que se constrói e que tem que se ir procurando as alternativas. Agora, quando os alunos estão envolvidos, a coisa normalmente Funciona melhor. chama mais os pais. Não é? Quando são, sei lá, se organizar sessões com os especialistas, não é? Um tipo é muito especialista em não sei o quê, mas os pais não se mobilizam, preferem ir ouvir os filhos a falar e Poderá ser verem-nos a uma preparar as estratégia? coisas, etc, etc. Agradeço a ajuda, que poderá ser uma estratégia que nós possamos adotar futuramente. Que acho, não sei se Mário Guerreiro, posso sim? passar... Qual a sua opinião? Bom, muito boa tarde. Bom, praticamente eu subscrevo quase na íntegra o que a minha colega disse. Isso não vale. Nós deparamos. Não, a verdade é que a realidade do Conselho, sendo agrupamentos diferentes, é muito semelhante. Os problemas são semelhantes, pouco divergentes. Creio que o nosso grande desafio enquanto Associação de Pais é exatamente encontrar estratégias para contradizer esta apatia por parte dos encarregados de educação. Falou e muito bem, a questão é comida e são os filhos. Já experimentamos a comida, também não resolve. Nós temos um projeto em conjunto com o município, chamava-se na altura, era o Portal B, entretanto foi adaptando a denominação, continuando, embora sendo Portal B, ou seja, um trabalho contra o bullying, e organizou-se com a técnica que devia proporcionar um café com pais. Chamamos mesmo café com pais. Nós adaptamos tudo. Nós conseguimos os bolos, nós conseguimos o café, o chá, os sumos, a água, etc, etc. E a verdade é que
a verdade é que, quer dizer, nós íamos ficando gordos se comêssemos aquilo tudo porque os pais pouco apareciam. É verdade que este é o grande desafio por parte das associações de pais, qualquer uma delas, é conseguir encontrar uma fórmula de trazer os pais à escola. No entanto, o maior desafio ainda é não desistir, acima de tudo. É tentar, insistir, procurar outros caminhos, é verdade, sempre conscientes que poderá não funcionar, mas pronto, talvez no outro a seguir, ou no outro, consigamos chegar aos pais. No que respeita à cidade educadora, eu gostava de ir aqui buscar uma coisa que já foi dito aqui de alguma forma, é um facto, e eu não sendo político, estou cá do lado de fora, posso confirmar que sempre temos acompanhado nesta cidade um grande investimento na educação, seja formal, seja nos próprios edifícios, em todas as áreas tem havido efetivamente um grande investimento financeiro por parte do município nas escolas, tudo que tem a ver com os alunos, os apoios, não só naquela área, onde aqueles anos que são da competência direta do município, vão muito para além disso, e não estou aqui a fazer campanha porque não é exclusivo desta cor partidária. Anteriores executivos também já tinham essa forma de ver aqui em Lagoa. É algo que já vem de longe. E aqui, felizmente, manteve-se e investiu-se talvez ainda mais. Portanto, há de facto um grande investimento por parte do município na educação. E eu creio que, quando nós falamos que temos aqui iniciativas no âmbito da cidade educadora, promove-se isto, promove-se aquilo, etc., e que isto foi feito ou não foi feito no âmbito da cidade educadora. Eu acho que a cidade educadora será o sucesso completo e pleno quando as coisas acontecerem naturalmente e já não no âmbito da cidade educadora. Aí sim, aí conseguimos chegar àquilo que se pretendia, que é a educação plena, as pessoas a saberem conviver umas com as outras. Estamos muito longe disso, é certo, mas neste momento cabe, obviamente, ter essa consciência, ok, em que áreas, em que pontos é que nos vamos focar, o que é que vamos fazer para conseguir. Se me permitem aqui, eu sinto por vezes, e em conversa off com amigos, inclusive daqui do município, já transmiti que sinto alguma dificuldade na transmissão da informação específica, ou seja, chega de facto às pessoas, mas chega um número, no meu entender, muito reduzido, ainda muito reduzido do público. Conseguimos chegar às pessoas mais diretamente envolvidas, às escolas, aos professores, aos alunos, de facto é aí que temos que começar. Depois os pais, a população, nós temos casos, sim, aqueles idosos que estão na Universidade Sénior, mas e outros, portanto, há um grande caminho ainda a tomar e muitas vezes acontecem espetáculos, há acontecimentos promovidos pelo município, pelas freguesias, pelas juntas de freguesia e eu fico na dúvida se será que chegou às pessoas. Se calhar há que tentar encontrar uma forma ainda mais eficiente de fazer chegar a informação e torná-la interessante, no sentido que as pessoas olhem e gostem. Porque é que a filha achou a piada aos pacotinhos de açúcar? Se calhar foi o entusiasmo com que ela ouviu a conversa da senhora que estava ao lado. Se a senhora tivesse dito ao lado, olha, eu coleciono pacotinhos de açúcar, aquilo tinha morrido por ali, não é? Portanto, foi o entusiasmo, a forma como é transmitido, que chega à outra parte, que absorve aquilo e que retransmite com a mesma paixão e com a mesma emoção. Portanto, é algo que nós temos que fazer, efetivamente, aqui, na base, é encontrar essa paixão, encontrar esse entusiasmo, de transmitir de modo que seja cativante também para quem está do outro lado e que consiga retransmitir da mesma forma. Enfim, é mais ou menos isto que tinha para dizer. Ana Martins, estamos aqui perante uma falha de informação entre autarquias e associações de pais e escolas. Não, não foi isso que o Presidente da Associação de Pais referiu. O que estamos... O que é que falha? O que é que falha? Eu não lhe sei explicar o que é que falha, porque se eu soubesse explicar o que é que falha, já teria encontrado a solução, ou pelo menos já teria encontrado. Okay. Não,
Hoje, eu acho que cada vez mais, e se calhar fruto da nossa sociedade, nós estamos um pouco voltados para nós próprios e para o nosso umbigo. E o dia para que queiramos também atingir a população em geral e a comunidade em geral, temos que deixar de olhar para nós e olhar para o outro. E o dia que conseguirmos parar de olhar para nós e olhar para o outro, também atingiremos também, a comunicação certamente chegará lá, as nossas ideias, as vossas ideias e tudo isto. E isto também não é só da população, é de nós próprios, enquanto promotores, digamos assim, dos princípios e das orientações da cidade educadora. É para todos. É para todos. Mais pergunta. Aquela senhora quer fazer uma pergunta? Então pronto, temos aqui. Achas que eu preciso disso? Está bem. Eu quero. Porque acho que há aqui uma coisa que... Eu não percebo a diferença de critério entre a satisfação da senhora moderadora, entre a sua criança andar a juntar pacotes de açúcar, porque há uma diferença entre juntar pacotes de açúcar e colecionar pacotes de açúcar. Uma é um conceito. Vai implicar um trabalho de investigação para a classificação de cada um deles. Outra coisa é aquilo que a maioria das pessoas fazem, que é juntar qualquer coisa, não é colecionar. Por outro lado, há aqui um ênfase muito maior na parte da cidade educadora, no conceito, adquirido ou não adquirido, em relação à prática. A mim, pessoalmente, interessa muito mais a prática do que o conceito. Se nunca chegarem ao conceito, estou-me solenemente nas tintas. Aquilo que eu gostaria era que as pessoas, na prática, adotassem esses comportamentos de cidade educadora. Da mesma maneira como também me tomo um bocado nas tintas que eles façam enormes relatórios sobre cada pacotinho de açúcar, porque o simples facto de os juntarem já os obriga a olharem para ele, a verem a mensagem que está no pacote. Interessa muito mais a prática do que o conceito. E vocês estão a ter um comportamento discriminatório em relação a uma coisa e em relação à outra, pareceu-me. Para começar a fazer uma coleção de pacotes de açúcar, tem que se começar primeiro a juntar os pacotes de açúcar. É difícil colecionar sem primeiramente juntar e perceber o conceito e o porquê que se faz a coleção dos pacotes de açúcar, que pronto, que não vem aqui ao caso. Mas pronto, penso eu que é assim. A parte do conceito de cidade educadora, pois penso que se não percebermos o que é que se está a fazer, é um pouco avançar sobre algo que... Estou a falar de pais, de pessoas... É isso que se pretende, então? No nosso sistema nervoso temos... Desculpa lá. Nós, no nosso sistema nervoso, temos dois sistemas... está ali quem fala melhor sobre o assunto do que eu. Mas temos dois sistemas. Um que é o automático, que regula a nossa respiração e não sei quê, não sei quê. É, para mim, a diferença entre o conceito e a prática. No momento em que ficar um procedimento automático, eu estou completamente satisfeito. Pronto, e é isso que se pretende. Penso que é isso que estamos a falar e é isso que se pretende. Mais alguma pergunta? Ninguém. É muito mais fácil se assimilar e simplificar depois o conceito. A partir do momento que nós fazemos, está provado que ela boa, se sente que se pratica, estou mais ligada à educação. Eu agradecia. Passo imensa desculpa. Eu estou mais ligada à educação formal. E no que respeita, e claro que a educação, nós sabemos perfeitamente que a educação do jovem não passa só pela escola, passa por muitos outros aspectos, portanto, para encher o tal balão. Mas o município, inclusive, eu estou a falar agora enquanto fui professora e agora enquanto sou técnica do município da parte de educação, tem realizado tem executado 1001 estratégias de intervenção que levam ou que conduzam à formação do indivíduo no seu todo. Ou seja, não procura só dar a escola ou colocar lá um mobiliário ou cortinado melhor para evitar a luz, mas também lhes permite ter acesso
ao desporto, à música, ao teatro, à dança e muitas outras atividades que contribuem mais para a formação, inclusive a parte da cidadania também, quando se promove ações de limpeza das praias, ecoescolas, o lixo, a seleção do lixo, fazer, inclusive, portanto, a reutilização, portanto, a tal dos 3 erros, que é a educação ambiental. Estamos a formar o seu indivíduo no seu todo e contribuir para uma cidade educadora, penso eu. E já agora gostava de acrescentar o seguinte. Há pouco disse que fazem-se várias ações e a receptividade não é muito grande. Não podemos desistir, no entanto, e é um facto, é assim, também, se nós observarmos as pessoas, qualquer um de nós, por exemplo, há um que gosta de futebol, o outro gosta de dança, o outro gosta de música, e, portanto, nem todos têm que gostar de futebol, nem todos têm que gostar de dança, nem todos têm que gostar. Portanto, quando nós fazemos, ou quando o município, e nós, as associações de pais, também contribuem com a sua parte em algumas dessas ações, nós temos de ter também consciência, obviamente, que umas são mais direcionadas para A, outras são mais direcionadas para B. E temos que abrir o leque de forma a conseguir atingir aquele grupo, aquele outro grupo, e dessa forma chegarmos à totalidade, dificilmente, mas portanto a o maior leque possível de pessoas. E é aí que acho que deve haver, e que está a haver, esse investimento na educação formal e não só, informal. É um investimento constante que está a acontecer. São muitos os projetos que, por exemplo, e agora falando por mim, na minha associação, são muitos os projetos que essa associação está a fazer, sempre no sentido de ajudar, sejam as famílias, sejam diretamente as crianças. Portanto, é esse sempre o nosso objetivo, que nem podia ser de outra forma, mas são mesmo muitos os projetos que estão a ser feitos e que estão no bom caminho e que, de facto, sentimos por parte dos encarregados de educação, das famílias, encarregados que são, por vezes, também são os avós, nem sempre são os pais diretamente. Há esse reconhecimento. E, havendo esse reconhecimento, também é mais fácil depois, da nossa parte, chegarmos junto deles com informação adicional e eles estarem de ouvidos abertos. Se eles têm algum reconhecimento do nosso empenho, do nosso trabalho junto da comunidade, também mais facilmente eles nos ouvem. E é isso que é o nosso, digamos, o trabalho diário que tem vindo a acontecer, largamente com o apoio, obviamente, do município, não podia ser de outra forma, é uma associação sem fins lucrativos, não tinha outra forma de o fazer, mas, portanto, há esse, de facto, investimento em Lagoa, por forma a que se chegue a esta comunidade, que verdade seja dita, e como disse no início, antigamente era mais fácil, depois, entretanto, separou-se, e as pessoas estão cada vez mais separadas umas das outras. E é essa parte de separadas umas das outras que nós temos que inverter, ou tentamos inverter, para que elas se juntem outra vez, para que funcione outra vez em comunidade e não como indivíduo por si. É um desafio, mas vamos continuar a insistir e é bom que haja este conceito da cidade educadora, porque acaba por ser mais um motivo, mais um mote para trabalhar nessa direção. Já se fazia, se calhar agora com mais esse apoio, porque acaba por ser, quer queiramos, quer não, alguma pressão também que vai trazer. Nós queremos também funcionar e mostrar que trabalhamos e que fazemos as coisas. E, portanto, é bom que façamos parte dessa rede e aprendamos também uns com os outros, porque isso também é uma partilha de informação. O que funcionou bem num sítio poderá-se ter tentado aqui neste Conselho. Paulo, queria dizer alguma coisa? Eu só fazer um comentário que é, uma das palavras essenciais da cidade educadora é compromisso. Compromisso. Mas eu só me comprometo com aquilo que me é proporcionado a possibilidade de conhecer e de me envolver, não é? Lá embaixo da exposição, uma das frases que lá está, que foi retirada da Carta das Cidades Educadoras, é de que na cidade existem imensas potencialidades educadoras, e vocês estão a ver aquelas imagens de coisas que estão sempre a acontecer nas cidades e que são educadoras, mas também algumas situações deseducadoras. Nenhum ato humano
é neutro do ponto de vista educativo. Nenhum ato humano é neutro do ponto de vista educativo. Nós passamos sempre uma mensagem educativa ou deseducativa, não é? Um dos papéis importantes que um município que é educador tem que passar para os seus municípios é que todos são educadores. Os pais que não vão às reuniões de pais estão a passar uma mensagem aos seus filhos. Os pais que não participam na atividade estão a passar uma mensagem aos seus filhos. Mas os pais que estão a participar também estão a passar uma mensagem aos seus filhos. Da mesma maneira que o pai ou a pessoa que deita o papel para o caixote de lixo ou que deita ao lado do caixote de lixo também está a passar uma mensagem. Portanto, quando todos tiverem a consciência, e essa consciência é uma consciência que demora tempo a passar essa mensagem de que todos contamos a todos os momentos nesta perspectiva da cidade educadora. Todos contamos em todos os momentos. Quando eu, numa Assembleia Municipal, desrespeito uma opinião contrária à minha, eu estou a passar uma mensagem. Quando eu respeito, também estou a passar uma mensagem. Quando alguém da oposição me está a dizer uma coisa e eu estou a olhar para o lado e com ar de troça, eu estou a passar uma mensagem. Portanto, todas as situações são potencialmente educadoras. E é essa consciência que é importante passar, e passar também a ideia de que, sem compromisso uns com os outros, as instituições umas com as outras, a sociedade que vamos ter é cada vez mais uma sociedade de ténis. E de ténis em que é com cada bolada, a ver se não é se ganha o outro, é se lhe acerto em algumas situações, que é para ele ficar lesionado e eu já ganhei o jogo. Portanto, o quadro, não é? O quadro é este. Se nós vamos construir territórios de compromisso ou se vamos construir territórios de competição. E isso tem que se fazer sempre. Não há nenhum momento em que a cidade educadora esteja construída, até porque a cidade educadora tem que se adaptar às mudanças da sociedade. Permanentemente tem que se adaptar. Vocês reparem, por exemplo, os problemas relacionados com os refugiados e com os estereótipos em relação a quem vem de fora, em relação ao outro, em relação àquilo que eu não conheço, era um problema que não se punha há 10 anos atrás, com a dimensão que se põe hoje em dia. Nas cidades da Europa, esse problema coloca-se permanentemente. Vocês vejam, por exemplo, no Brasil, com os venezuelanos, não é? Não houve nenhuma preparação para aquela situação, nunca houve nenhum trabalho relativamente ao outro, ao que vem de fora. Assim, não havia essa situação. É que provavelmente agora tem que começar a trabalhar isso, até porque o mundo é cada vez um mundo mais em que estamos todos mais perto uns dos outros e, portanto, precisamos de conhecer melhor os outros e precisamos de nos sentir comprometidos com os outros. Só a jogar raquetes, só tenho satisfação se o outro também tiver. E isso tem uma perspectiva de um determinado modelo de sociedade também, não é? Claro. É uma praia que... É porque é de pessoas muito simpáticas. Porque eu já tenho visto na praia, com raquetes na praia, mas é ténis. Já que alargámos o tema a refugiados, Paulo Louro, e talvez a mesma pergunta possa servir também para vocês, que impacto tem uma cidade educadora ou o compromisso da cidade educadora com os turistas, para quem nos visita? Já estamos a falar do Algarve, que é uma zona, portanto, turística, que recebe inúmeras pessoas anualmente durante todo o ano. Como é que se faz essa interligação? Epá, isso agora é que eu não estava à espera. Quer dizer, com o turista tem que ser uma coisa de equilíbrio sempre, não é? Tem que ser uma coisa de equilíbrio porque as questões, por exemplo, eu trabalho em Lisboa, quer dizer, nasci em Lisboa, sou um alfacinha mesmo daqueles que nasceram lá e, portanto, neste momento o que as pessoas sentem relativamente ao turismo em Lisboa é que estão a ser ocupados, quer dizer, aquilo que era o nosso espaço é um espaço que está a ser ocupado e está a ser ocupado sem equilíbrio, não é? Portanto, o equilíbrio é fundamental. Como em todas as situações na vida, não é? O equilíbrio tem que ser, é sempre importante.
A questão também passa pela forma como o próprio turista se apropria dos espaços. Ou seja, o que eu... Bem, isto é uma opinião pessoal, não tem nada a ver com cidades educadoras, é a minha opinião. A minha opinião é assim, o turismo massificou-se muito rapidamente, fruto de tarifas aéreas baratas e da facilidade, não é? E, portanto, não houve um tempo de que este turismo muito massificado pudesse crescer de uma forma que fosse uma forma consciente. Ou seja, as pessoas chegam aos sítios e ocupam os espaços de uma forma que põe em causa quem já está. Em muitas situações. No caso de Lisboa é assim, eu no Algarve não tenho tanto essa consciência. Mas em Lisboa acontece isso, nos bairros mais tradicionais, etc. As pessoas sentem que lhes está a ser retirado alguma coisa, porque o próprio turista se calhar não está preparado para essa convivialidade. Vamos lá ver uma coisa, se todos os turistas viessem de cidades educadoras, a questão da convivialidade, da relação com o outro, da escuta, era uma coisa que eles traziam e não se colocariam problemas deste género. Ok, chegamos ao ponto. Qual a sua opinião, doutora? Agora eu quero... Nós estamos numa região particularmente turística e bem-vindo continuação do turismo, não é? Eu julgo que este fator, o facto de ser uma região turista, também acentua mais a importância da cidade educadora. Porque, no fundo, nós também temos para partilhar com os turistas os nossos espaços públicos, num quadro de convivialidade, de respeito recíproco, que esses são os princípios orientadores da Carta, e também a afirmação da nossa identidade. Nós, ao recebermos os turistas, também podemos propalar a nossa identidade e criar, porque, no fundo, o objetivo das cidades educadoras é criar uma rede global, e, porque não, uma rede global ao nível individual dos cidadãos. Rede global ao nível individual dos cidadãos. Com os turistas, desde que num quadro de respeito recíproco, de tolerância do outro. É que a questão, o outro pode vir sob a forma de migrante, refugiado ou sob a forma de turista. Portanto, no fundo, é a tolerância que a Carta e as cidades educadoras têm como a sua bandeira. Portanto, o turismo, penso que é um elemento, aliás, porque ele em si próprio também traduz-se em recursos que pode potenciar o desenvolvimento das cidades educadoras e, neste caso, potenciar uma região como a região do Algarve. Portanto, é sempre bem-vindo. Efetivamente, em certas zonas do país nós temos conhecimento de zonas de conflito, mas, porventura, porque as pessoas não estão preparadas, tal como os brasileiros não estavam preparados para a concorrência dos venezuelanos e terem de assimilar os venezuelanos, provavelmente também as cidades, houve um surto turístico, uma massificação turística e as cidades, de facto, ainda estão a procurar reagir a esses fluxos massivos, não é? E não é fácil diluir o fluxo massivo, para certas cidades da Europa, todos nós sabemos que os turistas são mal-vindos. Ou seja, que desequilibra completamente a coesão social. Eu devo dizer uma coisa, eu utilizo transportes públicos em Lisboa e, enfim, o transporte público é sempre o sítio onde se ouve as pessoas, não é? Porque as pessoas vão ali falar umas com as outras. E há muita, em Lisboa começa a ter muita reação negativa ao turista. Eu próprio, eu apanho um transporte à saída do comboio, em Santa Apolónia, enfim, para quem conhece Lisboa, até para a Baixa, não é? Nos dias em que há paquetes em Santa Apolónia, daqueles paquetes que levam 10.000 pessoas, aquilo são autocarros e tuk-tuks e carros e não sei o quê, portanto, o meu percurso que demora habitualmente 7, 8 minutos, passa a demorar 25. Eu digo, estes malandros vêm para aqui só para pronto. E agora perdi-me, já não sei o que é que estava a contar, já não sei o que é que estava a dizer, mas não, há muita gente que em Lisboa começa a sentir-se isso, porque naturalmente, não é? O turismo traz riqueza, não é? O contacto com o outro traz sempre riqueza, desde que eu esteja disponível para o conhecer e ele esteja disponível para me reconhecer, nomeadamente quando sou eu que estou cá, fisicamente. Na definição de viajante. Sim, mas por isso é que eu dizia há pouco que o turismo massivo, provavelmente os turistas não estavam preparados para andarem tanto lado neste tempo. São viajantes. Sim, é isso. Mas, portanto, só para recordar, portanto, foi desde 1990 a primeira cidade educadora.
Agora são no total 500 a nível mundial, é isso? São 490, são 73 em Portugal e são 5 no Algarve. Ok. O facto de serem só 5 no Algarve ainda dificulta ou não potencia o desenvolvimento desta temática a nível regional? Bom, quanto mais formos, mais fortes somos. Está assim, Normalmente é assim. Mas tudo tem a ver com caminhos, não é? Com caminhos. Portimão, por exemplo, já fez parte da rede, deixou de fazer. Isso muitas vezes tem a ver também com opções que em determinados momentos são tomadas. Quer dizer, Portimão, por exemplo, a razão que alegou na altura em que saiu foi por razões financeiras. Enfim, pertence à associação, tem uma cota e... Temos outros municípios que também vão entrar sim, agora. e portanto nós temos tido sempre uma boa adesão e sempre que nós temos um boletim, como eu disse há bocadinho, temos um boletim que publicamos trimestralmente com as boas práticas dos municípios e normalmente depois enviamos o boletim para aqueles que não fazem parte da rede, também mandamos, e logo a seguir a enviarmos o boletim temos normalmente muitas solicitações de informação e significa que as pessoas estão disponíveis. E eu acho que estas temáticas são temáticas para que os governos locais estão cada vez mais despertos, mais interessados. Esta coisa de cooperar e do trabalho em rede vai se desenvolvendo. As pessoas começam a perceber que muitas vezes para um problema que estão a sentir já houve outro que encontrou uma solução na qual eu me posso inspirar ou na qual eu posso pegar e, portanto, eu acredito que o trabalho vai sendo cada vez mais em rede e cada vez mais municípios a participar. Mas devo dizer-lhe que a rede portuguesa é uma rede bastante reconhecida no âmbito da associação pelo conjunto do seu trabalho. Nós temos a comemoração do Dia Internacional da Cidade Educadora, que é a 30 de novembro, e as cidades portuguesas, ou os municípios portugueses, são sempre quem tem muitas atividades de comemoração e portanto, temos sempre um programa muito rico em comparação até com outras cidades de outros países e, portanto, isso orgulha-nos muito. Toda a gente diz que a rede portuguesa sempre trabalha bem e, pronto, e portanto, isso é gratificante. Voltamos às festas. Eu gostaria de expor mais alguma situação que não tenha sido abordada? Eu gostaria de também complementar esta última intervenção e a última questão que quando pensamos em conjunto desenvolver este encontro de cidades educadoras do Algarve, foi também um pouco neste sentido, não é? De chamar não só as cidades que já eram cidades educadoras, mas também todas aquelas que não são cidades educadoras e que no âmbito desta partilha e do enriquecimento mútuo podemos também transformar-nos porque, sendo mais, seremos certamente também mais fortes na nossa região. Portanto, amanhã certamente terão muito mais municípios a participar e já num debate mais... Claro. Não debate, mas num... Sim, mas o encontro da amanhã é exatamente também esse o objetivo. Mais a nível de técnicos, de autarquias e de envolvimento. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma abordagem? Estão todos com um sorrisinho, não querem. A pergunta nesta altura é o que é o jantar? O que é o jantar, não é? Então pronto, se não têm mais... É o jogo, não é? É o jogo. Então... Aí é. Está bem, então damos para terminar esta mesa redonda que não é bem redonda, é assim mais alongada, porque fui enganada, não é? E espero que tenham aproveitado e que este debate tenha contribuído para que se tenha colocado mais uma pedrinha no que é o nosso conhecimento em geral sobre as cidades educadoras em rede. Obrigada a todos e obrigada à Autarquia de Lagoa.